Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica, continuando o assunto de camada limite. Nesta aula nós vamos falar de cálculo de camada limite com a transição de laminar para turbulenta, ou seja, a camada limite mista. E aqui eu vou primeiro introduzir qual que é a ideia e quais são as hipóteses que serão adotadas e depois o desenvolvimento do cálculo da evolução da espessura da camada limite mista e o cálculo do arrasto para uma camada limite mista. Vamos considerar aqui que nós temos uma camada limite sendo desenvolvida em cima dessa placa, de uma placa plana, assim como fizemos as hipóteses nos casos anteriores, em que uma determinada posição dessa placa, representada por essa linha vertical, ocorre a transição. Então, uma das hipóteses para a transição é de que a transição não ocorrerá em um comprimento infinitesimal da placa, ou seja, eu vou desprezar o comprimento o qual o escoamento leva para que as perturbações cresçam e o escoamento laminar se torne turbulento. Também eu vou definir que essa posição ela ocorre num valor x, transição xt minúsculo. Antes dessa transição, o escoamento é completamente laminar e depois é totalmente turbulento. Antes da transição, o desenvolvimento da camada limite é um desenvolvimento de uma camada limite laminar, ou seja, nós teremos aqui uma espessura delta L maiúsculo. E depois da transição, ocorre que a espessura delta ela cresce abruptamente, né? Então, na região da transição ocorre um aumento significativo da espessura da camada limite. E esse aumento, depois ele vai seguir o ritmo de uma camada limite turbulenta, como nós calculamos analiticamente, e eu vou denominar por delta T maiúsculo como a região da camada limite turbulenta. Também é interessante comentar o seguinte: logo antes de ocorrer a transição, nós podemos dizer que a camada limite turbulenta ela teria um comprimento de evolução. Ela não ocorre antes da transição, mas a equação matemática que nós utilizamos para calcular a camada limite depois da transição presume a existência de uma certa evolução de camada limite turbulenta aqui, que tem um comprimento de evolução característico que será denominado de xt maiúsculo t minúsculo, ou seja, xtt. Esse comprimento é importante do ponto de vista matemático para o desenvolvimento das equações, mas do ponto de vista físico, a única relação que ele vai ter vai ser uma equivalência entre a força devido às tensões cisalhantes da camada limite laminar com essa porção xtt. Mas a gente não vai detalhar muito esse caso aqui, essa situação aqui. Se nós estamos considerando escoamento antes da transição e queremos estudar a espessura da camada limite nessa região laminar, nós vamos usar um comprimento x aqui, que vai ser um comprimento laminar. Nós usaríamos as equações da camada limite laminar. A complicação desse problema fica quando nós desejamos calcular a espessura da camada limite depois da transição. E aí nós temos um certo comprimento x da camada limite, mas o cálculo da espessura dessa camada limite vai depender dessa evolução que antes da transição, de forma idealizada, uma camada limite turbulenta teria, para depois todo o comprimento aqui que nós vamos chamar de xt maiúsculo. Ou seja, a posição onde se calcula a espessura da camada limite depois da transição não é a mesma que se utiliza para uma camada limite turbulenta, visto que a porção laminar, a evolução da espessura é significativamente menor do que a espessura da camada limite turbulenta. Com essas definições aqui de comprimentos, de espessuras, né, de ponto de transição, vamos definir algumas hipóteses. Então, o que vamos aqui considerar? Vamos pensar do ponto de vista físico. A camada limite laminar até a transição, ela desenvolve uma tensão cisalhante na parede. Essa tensão cisalhante na parede vai representar uma força de arrasto. É razoável considerarmos que antes da transição, a camada limite turbulenta teria, nessa evolução de xtt, a mesma força de arrasto que a camada limite laminar até a transição desenvolve. Dessa forma, nós podemos, então, considerar que a espessura de quantidade de movimento, ou seja, a espessura θ, entre a camada laminar e a camada limite turbulenta, logo antes e logo depois da transição, são praticamente as mesmas.
Isso não é só uma hipótese, ela é uma observação passível de análise em experimento. Então nós vamos aqui utilizar ela porque ela tem uma boa razoabilidade de resultado e vai ser importante para a gente desenvolver as equações daqui para frente. Então nós vamos considerar aqui a espessura da camada limite laminar na posição xt é igual à espessura da camada limite turbulenta, posição xt maiúsculo t minúsculo, ou seja, só daquele pedacinho do modelo de camada limite turbulenta que evoluiria para a mesma espessura delta depois da transição. Outra condição que nós vamos adotar aqui é que a nossa camada limite laminar ela vai possuir o perfil de velocidades da solução de Blasius. Dessa forma, nós podemos relacionar as espessuras de perturbação e espessuras de unidade de movimento, tanto na porção laminar quanto na porção turbulenta, e relacionar os deltas antes e depois da transição. Nós sabemos que o θ laminar logo antes da transição, ele é dado por 0,133 do delta laminar logo antes da transição. E que o turbulento no comprimento xTt é dado por 7/72 do delta turbulento para o xTt. Ou seja, nós podemos fazer uma relação em que a espessura de perturbação da camada limite turbulenta dividida pela laminar na região logo antes e logo depois da transição, ela é dada por 1,368. Então, a camada limite turbulenta, depois da transição, ela tem uma espessura praticamente 36, 37% maior do que a laminar. Então, esse é o primeiro resultado que nós temos aqui. Agora, o segundo passo é utilizar as equações de desenvolvimento da espessura da camada limite, laminar e turbulenta, e relacioná-las com esses comprimentos xt e xtt e ter uma relação que me diz, para uma determinada posição de transição, qual que é o valor do xTt que a camada limite turbulenta teria para poder evoluir para a mesma espessura que ela apresenta depois da transição. Isso é só para o nosso modelo matemático poder fazer essa relação, esse cálculo. Então, para isso, nós vamos utilizar as equações que nós desenvolvemos nas aulas anteriores, né? Então, nós sabemos que o delta laminar em função de um valor x é dado por 4,99, ou praticamente 5, x sobre raiz Reynolds de x. Enquanto que o caso turbulento é dado por 0,383x, e aqui é raiz quinta do Reynolds de x. Aplicando na transição, então nós sabemos que a espessura de perturbação logo depois da transição na parte turbulenta é dada por 0,383 xTt, que é aquele comprimento fictício que nós queremos calcular, dividido pela raiz quinta do Reynolds de xTt. Ela tem que ser igual a 1,368 da espessura da camada limite laminar logo antes da transição. Aqui eu já vou fazer uma relação do Reynolds da transição, ou Reynolds xTt, com o comprimento da placa. Voltando aqui para a imagem, o comprimento da placa, ou a corda da placa, conforme eu vou denominar aqui, é dado por esse comprimento total aqui, que vai do bordo de ataque ao bordo de fuga. Então, vamos relacionar o Reynolds da placa com o Reynolds da transição e o Reynolds dessa evolução do xTt. Ou seja, nós temos que o Reynolds da placa é dado por ρ, o zero, corda, sobre a viscosidade. O Reynolds da transição, que eu vou chamar de Reynolds T minúsculo, que no nosso caso é o Reynolds de xt, como a gente vem fazendo aqui na equação, ela é dado por ρ, o zero, xt sobre a viscosidade. O que eu posso multiplicar e dividir pela corda, e nós podemos organizar da seguinte forma, que é o Reynolds da placa e a relação do xt com a corda, ou seja, nós temos uma relação direta aqui e de forma análoga, nós temos que o Reynolds do xTt também é o Reynolds da placa que multiplica o xTt sobre a corda. Essa relação aqui também vai ser útil em outros momentos, mas aqui, ao substituir ela nesta equação aqui em cima, nós conseguimos então relacionar o xTt com o xt. E esse comprimento xTt, que é a camada limite turbulenta T necessitaria para
evoluir para aquela espessura na transição. Se a gente normaliza, adimensionaliza pela corda, esse valor vai dar 3,6,62 dividido pelo Reynolds da placa elevado a 3/8, que multiplica a posição adimensional da transição elevado a 5/8. Esse resultado aqui ele é importante porque agora nós vamos poder calcular a posição na placa depois da transição e obter qual que seria o comprimento em que a camada limite só turbulenta teria de evolução. Ou seja, voltando para a imagem, nós vamos definir qual que é esse xt maiúsculo de evolução da camada limite turbulenta, considerando o modelo da camada limite meramente turbulenta depois da transição. E para isso, então, nosso xt maiúsculo ele é dado pela posição x na placa, menos o x da transição, mais o xt maiúsculo t minúsculo. Ou seja, depois da transição, né, a espessura da camada limite numa posição x qualquer depois da transição, ela pode ser calculada pelo que seria a camada limite turbulenta numa posição xt maiúsculo, ou seja, esse valor aqui ele é dado por 0,383 xt sobre raiz quinta do Reynolds de xt, e esse xt ele é dado pela essa expressão acima. Quando fazemos esse cálculo já para a espessura de quantidade de movimento, nós vamos obter a seguinte expressão. Substituindo o xt maiúsculo, nós ficamos com o seguinte resultado. E, por fim, substituindo o valor de xtt nessa expressão e calculando a espessura de quantidade de movimento no bordo de fuga dessa placa com camada limite mista, nós vamos obter o seguinte resultado. A espessura no bordo de fuga, ela é dada pela espessura na posição xt aqui com x igual a corda. Já substituindo todas as equações, nós vamos ter o seguinte resultado. Então, nós vemos aqui que o valor da espessura de quantidade de movimento no bordo de fuga já adimensionalizado pela corda é dado por essa expressão que inclui não só o Reynolds da placa, mas também inclui o efeito da posição da transição, ou seja, se a transição está mais para o bordo de fuga ou mais para o bordo de ataque, existe uma influência no arrasto total. Agora, vamos fazer o cálculo do arrasto que essa camada limite mista gera na placa. Lembrando que o cálculo do arrasto é dado pelo CD igual a 2 vezes a espessura de quantidade de movimento no bordo de fuga dividido pela corda. Lembrando que esse valor é para apenas um lado da placa, para a camada limite de apenas um lado. E nós também fizemos para os dois lados, que é multiplicar por 2 esse caso aqui. Ou seja, esse cálculo de arrasto ele é dado por 2 vezes essa expressão, que resulta em 7,446 e é menos 2, e o resto da expressão se mantém. E aí, se nós formos calcular o arrasto para as duas superfícies da placa plana, ou seja, aproximando para a asa ou aerofólio para uma placa plana com camada limite em cima mais uma camada limite embaixo, do S e do intradorso, nós multiplicamos essa expressão por 2. Bom, o objetivo dessa aula foi apresentar um modelo matemático para o cálculo de arrasto de uma placa plana com um ponto de transição definido. Quando nós utilizamos esse modelo, tanto da placa plana totalmente laminar quanto totalmente turbulenta ou misto, no cálculo do arrasto de um aerofólio, nós temos que levar em conta que tem uma camada limite no extradorso e uma no intradorso. E é muito importante também considerar que em muitos aerofólios, principalmente quando é o caso de um aerofólio não simétrico ou um aerofólio simétrico com ângulo de ataque,
a transição do extradorso e do intradorso serão muito diferentes, sendo geralmente do extradorso, da superfície superior, ocorrer mais próximo do bordo de ataque do que do intradorso. Tá? Isso é devido aos gradientes de pressão que a gente observou lá no aerofólio espesso com o modelo do aerofólio de Joukowsky, em que gradientes de pressão adversos ocorrem mais no extradorso. E aí a transição ela é adiantada, ela fica mais próxima do bordo de ataque. Esse modelo é um modelo simplificado que pode ser utilizado para uma estimativa do arrasto de fricção de aerofólios. Nas próximas aulas nós vamos apresentar outra técnica para o cálculo de arrasto parasita, só que aí mais baseado em dados empíricos, em dados tabelados, né? Então a gente tem uma expressão matemática para isso. Porém aqui, para entender a placa plana com transição, nós temos esse modelo aqui para cálculo de arrasto. Ficamos por aqui hoje, nos vemos no próximo vídeo. Estudem, nos vemos lá.